Boa tarde a todas e todos, saudando a senhora vereadora Naila, senhores vereadores ainda presentes, servidoras, servidores da Câmara, que hoje se faz Casa do Povo. Por isso eu quero aqui cumprimentar de forma muito especial quem está presente conosco no plenário, os nossos amigos do coletivo Refloresta Vinhedo, que hoje vem aqui trazer a sua luta, nossa luta, pelo Parque Fazenda Cachoeira, assim como você também que nos acompanha pelos meios de comunicação, pela transmissão online. Saúdo também Edson Leme, representando o Conselho da Pessoa com Deficiência e toda a população aqui presente e participando conosco pela TV Câmara. Como sempre, eu começo fazendo minha audiodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros. Estou usando uma camisa branca, gravata verde e paletó preto. À minha frente há um púlpito de madeira com um brasão de vinhedo estampado nele. Hoje eu vou usar os 15 minutos da minha explicação pessoal para voltar a falar sobre um assunto muito importante, tantas vezes já debatido aqui nesta tribuna, aqui neste plenário, aqui nesta casa, que é a criação do Parque Fazenda Cachoeira. Esse assunto, e até me emociona falar sobre isso, porque já foi trazido aqui nesta tribuna por Valdir Barreto, por Rodrigo Paixão, pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente e que são, sem dúvida alguma, insubstituíveis. Mas a gente tem aqui o dever, a missão de continuar essa luta sempre viva. E o tema, então, Fazenda Cachoeira, mais precisamente a transformação desse patrimônio material, arquitetônico, cultural, histórico e ambiental em um parque público, devolvendo ao povo de Vinhedo aquilo que é seu e que deve ser usufruído e cuidado com respeito e com reverência. Trazendo informações do site criado em meio a uma grande mobilização em 2014, feita pela própria população, a Fazenda Cachoeira é uma área de conservação ambiental de Vinhedo. Ela está situada na região das represas 1, 2 e 3, tem uma importância fundamental não somente para Vinhedo, mas também para todo o estado de São Paulo, para todo o Brasil, e é tombada pelo Patrimônio Histórico de São Paulo desde 2007. Foi próspera na época do café, colaborou com o desenvolvimento da região, que deu origem ao vilarejo de Rocinha e depois se emancipou como Vinhedo. E a fazenda foi utilizada como espaço de lazer, como espaço de convivência, prática de esportes, a interação, o cuidado com a natureza, com o meio ambiente. E a importância da Fazenda Cachoeira é tão grande para a história e a cultura do Brasil, que existem até mesmo quadros de renomados pintores do século XIX, retratando o cotidiano da fazenda, e que se encontram expostos em área de destaque no Museu do Ipiranga, na cidade de São Paulo, ainda hoje. Agora, falando sobre os aspectos naturais dessa área, isso também está lá no site do Movimento Fazenda Cachoeira. É uma região abundante em nascentes e córregos que colaboram com o abastecimento hídrico da cidade. Além disso, a fazenda faz parte da Serra dos Cocais, um bioma único no estado de São Paulo, com transição entre Mata Atlântica, Cerrado, sediando fauna e flora, inclusive ameaçados de extinção. E, por isso, a reivindicação sempre foi para que a Prefeitura de Vinhedo comprasse a área e a transformasse em um grande parque ecológico, com livre acesso à população. Ao invés de mais um loteamento, ao invés de mais um condomínio fechado, que ela fosse utilizada para a cultura, para o turismo, para a preservação da água, dos recursos naturais, das nascentes, de todos os ecossistemas naturais que ali se encontram. E, atualmente, toda a área da Fazenda Cachoeira está sob a propriedade de uma empresa que se chama Gálatas S.A., que ficou bastante conhecida quando a porteira foi fechada, mas que agora mudou o nome para a Companhia Fazenda Cachoeira. Na prática, todo mundo sabe que não mudou absolutamente nada. Houve até mesmo despejo absurdo, despejo inaceitável da dona Lúcia, que todos nós pudemos presenciar e viver aquele drama, aquela dor. E aqui na Câmara foram realizados vários debates, audiências públicas, falas em tribuna, tanto a favor quanto contra a Fazenda. Mas é inegável que os argumentos a favor da preservação do patrimônio e da sua recuperação para abertura ao público são vencedores. Não há quem, provido exclusivamente de interesse público, seja contra essa ação. Quem tem interesse público, quem sobe aqui para falar com interesse público, é a favor da criação do parque. E nessas discussões estavam presentes, além dos nossos queridos e saudosos vereadores Rodrigo e Valdir, também alguns vereadores que ainda hoje estão na política de nossa cidade. E eu peço agora à comunicação, Marcelo, por gentileza, que exiba. Temos a primeira foto, que é a da própria cachoeira, mas vamos retornar um pouquinho, Marcelo, por gentileza. Isso, por favor. Primeira foto, que é a cachoeira,
ali da Fazenda. E na segunda foto temos o Dr. Dario Pacheco, que hoje é prefeito deste município. Na segunda foto também vemos outros vereadores, menciona até aqui o vereador Paulinho Palmeira, de forma muito respeitosa, vereador, mas apenas para recuperar a história, para trazer um pouco do que já foi trabalhado, inclusive em uma manifestação, uma mobilização pela criação do parque, isso já há quase 10 anos. Então, vemos ali políticos que até hoje estão atuando em nossa cidade, um deles prefeito deste município, e naquela mesma ocasião, agora sim a quarta foto, Marcelo, por favor, nós vemos até um post do Dr. Dario Pacheco, à época enquanto vereador, 2015, e lá ele diz, abre aspas, com a crise hídrica que vivemos, vale a pena qualquer sacrifício, fecha aspas. Felizmente, essa publicação ficou registrada. Em uma das suas últimas falas, obrigado, Marcelo, em uma de suas últimas falas aqui neste púlpito, Rodrigo Paixão disse que o prefeito Dr. Dario havia cometido estelionato eleitoral, que é um conceito da ciência política usado para descrever os casos de candidatos eleitos com uma plataforma ideológica e que, após a eleição, adotam um programa oposto àquilo que havia sido prometido. Na prática, é prometer uma coisa para ganhar os votos, iludir a população e depois fazer um outro programa. A respeito da desapropriação e criação de um parque na Fazenda Cachoeira, isso estava no plano de governo rasgado por Dr. Dario Pacheco. Também já se passaram 3 anos e a situação continua a mesma, sem nenhum esforço realizado pela atual gestão para a proteção de toda a macrozona de proteção ambiental leste e, por tabela, para a região da Fazenda Cachoeira. Todos nós sabemos que essa foi uma promessa descumprida pelo governo também anterior a este, está até documentado em vídeo, mesmo assim, nada foi feito. Para piorar, desde aquela época, a gente ainda se encontra sob a revisão do plano diretor participativo. Quando eu fui secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, esse foi um trabalho que eu realizei e que está registrado em todos os documentos oficiais. Desde o primeiro momento, eu lutei para que a revisão fosse feita por uma empresa especializada, por uma consultoria externa, como forma de impedir que alguns interesses alheios àquele interesse que eu já mencionei, que é o interesse público, prevalecessem. Mas a intenção inicial do governo foi de fazer essa revisão internamente, sabe-se lá por qual motivo. Tiveram que encontrar uma solução suja, rasteira, mentirosa, para me tirar da secretaria com fake news e com ataques absurdos para que o plano continuasse. E agora, aparentemente, perceberam que eu estava certo. A melhor opção seria, de fato, contratar um ente externo e habituado com a elaboração e revisão de planos diretores. O processo está em tramitação. Uma coisa que precisa ser levada em consideração é a seguinte: sabemos que a especulação imobiliária fica atrás do executivo dia e noite, noite e dia. E não existe nenhum interesse público, mais uma vez trago aqui essa palavra, nenhum interesse público no interesse da especulação imobiliária. O que o especulador quer é dinheiro no bolso, sem compromisso com a água, com a natureza ou com o bem-estar de quem mora em Vinhedo. Por isso, seria de se esperar que um governo eleito democraticamente pelo povo de Vinhedo dissesse não a esse grupo, olhasse para aquilo que é importante para quem o elegeu. Vemos cada vez mais o avanço da cidade em cima de nascentes, de áreas verdes, falta d'água, poluição, tantos outros problemas. E a Fazenda Cachoeira está no centro dessa discussão. No último domingo, durante a apresentação do bloco de carnaval Bloquete, mais uma vez esse assunto foi mencionado, houve uma grande mobilização de membros do próprio bloco e também do Refloresta Vinhedo, aqui mais uma vez saudando a presença nesta Câmara, além de cidadãs, de cidadãos que se mobilizaram, que estiveram presentes para fazer a coleta de assinaturas e um novo abaixo-assinado. O texto é uma continuidade daquele, mas foi reelaborado e estava ali como um novo abaixo-assinado para a criação do Parque Ecológico. Em apenas uma tarde de coleta de assinaturas, mais de 440 apoiadores. Isso é surpreendente, isso mostra a força e a disposição de vocês e do nosso povo para termos aquilo que já deveria ter sido reconhecido como um direito há muito tempo, que é esse parque ecológico público. E ontem, na terça-feira, o número já ultrapassava 500 assinaturas. Então, eu uso também essa tribuna, esse microfone, para parabenizar oficialmente vocês por esse trabalho maravilhoso que está sendo realizado. Parabéns. Parabéns.
E sendo assim, nós pedimos então que a Prefeitura de Vinhedo desaproprie a área atual da Fazenda Cachoeira, transforme-a em um parque público com status de APA, que é a área de proteção ambiental, garantindo a conservação de um patrimônio natural, cultural, arquitetônico da região e barrando as pressões, barrando definitivamente as pressões que têm por objetivo a transformação desse espaço em um loteamento. Falando agora aos vereadores, infelizmente nem todos estão presentes, mas depois poderão recorrer ao vídeo. Nós temos em nossas mãos a oportunidade de darmos um presente ao povo de Vinhedo. Chegou a hora de darmos esse presente, porque faz mais de 10 anos que essa luta vem sendo travada. O fechamento da porteira foi traumático para a nossa cidade. Eu até me lembro, enquanto criança, quando eu fazia o trajeto da Represa 1 até a Represa 2, passando por dentro da fazenda. E quando a gente tem a inocência de uma criança, a gente não sabe muitas vezes da história, de tudo que está ali envolvido, de toda aquela construção, mas a gente fica maravilhado com a grandeza, com a natureza tão preservada, mesmo tão próximo à cidade. E eu espero muito que nós possamos entregar esse presente também às crianças de hoje e do amanhã de nossa cidade, que vão poder aprender muito com aquilo. Não somente do ponto de vista cultural, histórico, mas também terão um espaço de interação com a natureza, um espaço de regeneração, de reflorestamento. Olha que presente bonito a gente pode deixar. E falo isso também ao nosso prefeito, Dr. Dario, às secretarias competentes. Precisamos deixar esse presente para a cidade de Vinhedo. E a Fazenda Cachoeira, então, não pode ser de uma pessoa, de uma empresa, assim como a estação ferroviária, as represas, o Parque Ecológico da Capela, o Bosque, o Aquários, Praça Aurora Sudário, Praça Santana, tantos outros lugares. Ela tem que ser do povo, de todas e todos nós. Não pode estar à mercê de interesses privados que mudam da noite para o dia, mas precisa ser administrada pelo poder público municipal, sem dúvida alguma, mas com controle social, com transparência, com participação popular. Os bairros da nossa cidade já estão vivendo todos os dias uma falta d'água crônica. Quando chega a água na torneira, ela chega barrenta, chega suja, imprópria para o uso, e muitas vezes o discurso fica limitado àquela famosa engenharia cinza. É o concreto, é o ferro. Mas, além disso, para a gente ter água na torneira, para cavar o buraco da represa e ter água ali dentro, tem que ter regeneração, tem que ter cuidado com nascentes, tem que ter essa visão ecológica. O Refloresta traduz isso muito bem. E agora, com o movimento Parque Fazenda Cachoeira, a gente tem mais uma força, essa visão ecológica que está faltando. E agora, diante das mudanças climáticas, o movimento, mais do que nunca, tem que ser para cuidar, e não para destruir, sobretudo porque estamos a um passo de perder tudo aquilo. Por isso, a Fazenda Cachoeira tem que ser entendida como vital para o equilíbrio do nosso meio ambiente e como um bem histórico-cultural de importância, não somente para Vinhedo, mas para todo o Brasil. Em São Paulo e em todo o país, há poucos exemplos tão significativos de fazendas desse período e com tanta história, com tanta riqueza de detalhes. Mas, dia a dia, tudo isso está se perdendo. A depender das próximas decisões, poderá se perder para sempre. Por isso, a urgência. Por isso, a fala reforçando tudo aquilo que já foi dito por Rodrigo Paixão, Valdir Barreto e tantos outros. E se você saiu de casa, e agora me dirigindo a quem está aqui presente, se você saiu de casa, e quem está em casa também, ou no trabalho, em qualquer outro lugar, e está nos acompanhando pela TV Câmara, está fazendo esse ato, está nos confiando essa possibilidade de decidirmos, de trabalharmos, de lutarmos por esse ideal, com certeza você tem o mesmo interesse que eu, que a Fazenda Cachoeira seja desapropriada e transformada nesse parque ecológico público, e que o patrimônio que se encontra nela seja cuidado e preservado. Deixo aqui as minhas redes sociais para continuarmos nessa interação tão bonita e tão importante para o nosso município de Vinhedo, no Facebook, no Instagram, Luiz Vieira Vinhedo, também pelo site www.luizvieravinhedo.com.br. Eu agradeço de coração a quem teve a oportunidade de participar conosco. Sabemos que o horário da sessão, 14h, um dia de semana, é feito, é fabricado para que você não esteja aqui. É feito, é fabricado para que a população não consiga nos acompanhar. Mas eu agradeço a quem teve essa possibilidade, quem teve essa oportunidade, e desejo a todas e todos um excelente resto de semana. Mais uma vez, trazendo esta frase conhecida à tribuna da Câmara: que abram a porteira da Fazenda Cachoeira. Muito obrigado, boa tarde a todas e todos.